Eu gostaria de falar sobre os benefícios, né, amealhados por nós, que temos uma família e um casamento sólido e duradouros. Para isso eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, de 15 a 22, que diz o seguinte: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Quero repetir esse verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu famílias, ou seja, deu para elas família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Bom, existem muitos outros textos bíblicos que quase passam despercebidos em nossa leitura diária, não é verdade? E um deles é, sem dúvida, esse que acabei de ler, que narra a história de duas parteiras chamadas Sifrá e Puá. Esses dois nomes que não são, lá essas coisas para a nossa cultura. Como lemos, essas duas personagens exerceram a profissão obedecendo ao próprio código de ética, né? Não a de Faraó, que ordenou matar os meninos hebreus. E em recompensa por sua obediência, Deus deu a elas um presente, ou seja, lhes deu famílias. O texto que acabei de ler, no verso 21, diz: visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, queridos, se para alguns o viver em família não representa alegria, né, e realização, não é por causa da ideia de Deus ao criar a família, mas sim por motivo de tantos, sentimentos mesquinhos e desumanizadores devido ao homem ter se distanciado de Deus. Estudos mostram que pessoas que vivem bem em família, no seu casamento, gozam de muitos benefícios. E pesquisadores, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, concluíram, após estudo com mais de 16 mil crianças na faixa etária de 9 a 14 anos, eles concluíram que aqueles que se sentam à mesa com os pais alimentam-se melhor, em comparação com aquelas crianças que comem sozinhas. Os estudos revelam também que o efeito positivo da presença dos pais não é só emocional, mas também pedagógico, educativo. As porções, por exemplo, de alimentos sadios, com frutas e vegetais, como no caso do brócolis, alface, que as crianças normalmente não gostam,
aparecem quase 2 vezes mais no prato daquelas crianças que almoçam ou jantam em família, ou seja, junto com o pai e com a mãe na mesma mesa. Um outro artigo publicado, dessa vez publicado no American Journal of Nursing, um jornal de enfermagem, revela que a presença da família no ambiente hospitalar que pode ajudar nas emergências. Alguns hospitais, inclusive, já estão querendo quebrar essa rotina e estão já permitindo que os familiares permaneçam, do lado da criança, na cama, durante procedimentos invasivos ou de ressuscitação até. Um dia desses eu estava vendo um vídeo de um menino que os pais o levaram para fazer uma coleta de sangue no laboratório, e o menino ria, cantava, dava gargalhadas, porque o pai estava ali. Você deve ter visto esse vídeo. Veja a importância da presença do pai, para a criança. Uma especialista em enfermagem, em traumatologia, chamada Deslea Acorn, em entrevista ao jornal que acabei de citar, ela afirma que esse recurso é um dos mais poderosos para a recuperação dos seus pacientes. É realmente positivo para eles, pois eles sentem-se confortados com o apoio e não se sentem sós. E é muito significativo para os pacientes ter a família lá, é o que afirma essa enfermeira Acorn. Gilberto Dimenstein, num de seus artigos publicados na Folha de São Paulo, ele citou um estudo da Universidade de Michigan, que foi patrocinado pelo governo federal, lá nos Estados Unidos, envolvendo 70 mil jovens e 23 mil pais. E esse estudo revelou resultados que indicaram que os jovens com laços afetivos sólidos, especialmente dentro da família, tendem a lidar melhor com os problemas das drogas. O American Journal of Cardiology, esse jornal de cardiologia, publicou recentemente um estudo que aponta o valor de um casamento feliz na vida de pais e filhos. James Coyle e sua equipe da Universidade da Pensilvânia, no estado da Filadélfia, após longos estudos, afirmaram que um casamento feliz pode afetar os sistemas hormonal ou neurológico, que interferem na progressão de doenças. Os mesmos estudos apontam, por exemplo, que homens e mulheres com insuficiência cardíaca, que estavam bem no casamento, estavam mais propensos a permanecerem vivos após 4 anos, comparados a pacientes em casamentos conflituosos e mais turbulentos. John Gottman, autor do livro 7 Princípios para o Casamento Dar Certo, ele cita estudos de Lois Verbrugge e James House, que são ambos da Universidade de Michigan. Esses estudos apontam que um casamento infeliz pode aumentar em 35% as chances de o indivíduo adoecer. E ainda que um casamento desajustado pode encurtar a vida por uma média de 4 anos. Que tragédia, não é verdade? E mais, pessoas que vivem num bom casamento, sólido e duradouro, vivem mais tempo e têm mais saúde do que as que são divorciadas e infelizes do casamento. E o mesmo John Gottman, ele conduziu um estudo onde revelou que crianças da pré-escola, que haviam crescido em lares com problemas conjugais e familiares, comparadas com outras crianças que presenciavam a harmonia entre seus pais, apresentam, em forma crônica, níveis elevados de cortisona e noradrenalina, que são os hormônios que são associados ao estresse. Mas, graças a Deus, o meu casamento com a Raquel, nesses 38 anos, sempre foi agente promotor de saúde psíquica
para nós e para os nossos meninos. Pois eles sempre, né, viam em nosso relacionamento um eixo, né, para a própria vida deles. E sempre que eles passavam, né, do corredor para a sala, que olhavam para a cozinha, nos viam lá esboçando manifestações de afetos e cuidado amorosos um com o outro, né, através de um beijo, de um abraço, de um aconchego. Né? E eles acabaram copiando isso para as suas relações também. E tudo isso, gente, reforça nos meninos, nos nossos filhos, o sentimento de segurança, né? E se sentem apoiados através da união entre seus pais. E pensam, né? Bom, poxa, que bom. É o que o Maxwell e o Fábio sempre pensaram, nunca vamos estar sozinhos. Porque aqui não há indício de que meus pais vão se separar. Por isso, mais do que nunca, devemos aprender a viver bem em família e trabalharmos, né, para a construção de um casamento agradável. Não sabemos mais a respeito de Sifrá e Puá, essas duas personagens bíblicas que citamos no texto. Todavia, podemos afirmar que se elas souberam aproveitar bem, né, o presente dado por Deus, viveram muitos anos com saúde e realizadas como pessoas, pois o que Deus dá é sempre para o nosso bem. Por isso, todo casamento deve ser promotor de cura, deve ter esse poder terapêutico, né, de curar o marido e a mulher e os filhos, porque senão isso não é casamento. Então, depois que eu me casei com a Raquel, nós fomos curados de muitos traumas da nossa primeira infância. Portanto, se o seu casamento não está sendo um agente que promova cura para a sua mulher, para o seu marido, reavalie os seus conceitos e valores e busque cuidar do seu casamento. Faça então do seu casamento um espaço terapêutico, né? Uma fonte de saúde para a sua esposa e seus filhos. Esse é o conselho que eu te dou. E que Deus te abençoe. Um abraço.